Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa devocional Mestre, estás aí. Essa reunião está sendo presidida por nosso presidente Carlos Joaquino Lopes, presidente da Estaca. Ele pediu que eu dirigisse, Márcio Lucena. Reconhecemos entre nós também a presença do presidente Gentil, primeiro conselheiro da Estaca, e também do irmão Fábio e sua esposa Elaine. O irmão Fábio é o diretor do Instituto São Bernardo. Lembrando aos irmãos que no próximo dia 30/11 nós teremos a nossa conferência da Estaca e também no dia 1/12, no domingo. Todos estão convidados. Gostaria de pedir que os irmãos pudessem tomar um pouco de cuidado. Se vocês observarem, tem alguns fios, no chão aí próximo de vocês. Então, se puderem tomar um pouco de cuidado, nós agradecemos. E se puderem também os celulares, colocar no modo silencioso ou desligar, por favor. Nós também gostaríamos de fazer bem-vindos, todas aquelas pessoas que estão nos visitando a primeira vez, e aquelas pessoas que estão pesquisando a igreja. Todas as terças, nós temos aqui um centro de história da família, tá? Esse centro de história da família, onde as pessoas que desejarem, é um serviço totalmente gratuito, Pode adquirir aí um conhecimento sobre seus antepassados, seus entes queridos. Então, todos são convidados a estar. Nós temos ali o casal, o irmão Ivanildo e a irmã Alciane, tá? Quem no final aí gostaria de conhecer um pouco mais sobre seus antepassados, podem procurar esse casal. Como primeiro hino, nós teremos pelo coral da Estaca, e crianças, 1 a 1. E logo em seguida nós teremos a primeira oração pela irmã Rosimari Miguel da Silva, da ala de Parque das Nações. Já se passaram tanto tempo e ainda nada de uma resposta. O silêncio dominou a alma. Os dias passam. Os meses correm. E por algum motivo, as orações não são atendidas. E concluímos que elas não foram atendidas porque não foram ouvidas. E então vem o desanimar, o desistir, o murmurar e até mesmo pensamos que estamos esquecidos no coração de Deus e aos poucos excluídos de seu amor e de sua misericórdia de nossas vidas. E aí é mais difícil seguir em frente. Deus espera para responder às nossas orações, porque confia que tomaremos a decisão certa. Em outras ocasiões, Deus exige que esperemos pacientemente pela resposta para que desenvolvamos nossa fé e confiança nele. Em algumas ocasiões, Deus nos dá respostas, mas podem não ser o que esperávamos. Seja qual for a resposta, sinta consolo no fato de que Deus sempre ouve quando você ora e deseja o melhor para você. O Pai Celestial vai cuidar de você e ajudá-lo a se tornar a melhor versão possível de si mesmo. A oração não significa mudar a vontade de Deus. Seu Pai Celestial o ama e sabe perfeitamente o que é melhor para você. Isso significa que nem toda oração será respondida
da maneira e no tempo exato que você esperava. A oração é uma oportunidade de buscar as bênçãos que Deus espera lhe dar se você pedir. Quando você confia no Senhor, torna-se capaz de fazer qualquer coisa, mesmo que seja dificílimo. Porque Ele de fato guia seus caminhos. Ele caminhará a seu lado. Ele o tomará pela mão. Enviará seus anjos para protegê-lo. Não tenha medo. Siga em frente. Ele te ama.
querido e amado Pai Celestial, nós lhe somos imensamente gratos, Senhor, por podermos reunir nessa estaca, por estarmos aqui para ouvir um pouco mais de Ti. Pai Celestial, somos imensamente gratos por ouvir esse coral que nos afaga a alma. Obrigado, Senhor, por nos dar essas bênçãos. Pedimos, ó Pai, que possamos ouvi-lo através dos seus líderes, através das pessoas que aqui falarão. Pai Celestial, por essas bênçãos que nós lhe pedimos, nós somos imensamente gratos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deixamos essa oração, Senhor. Amém. Amém. Agora nós teremos os nossos oradores convidados, né? O irmão Fábio Pires. O irmão Fábio Pires conheceu a igreja ainda na sua infância e foi o primeiro membro de sua família ao ser batizado aos 10 anos de idade, tendo a oportunidade de participar da primária e da URM, onde conheceu sua esposa, a irmã Elaine Pires, com quem começou a namorar em maio de 2000. Um ano antes dele servir como missionário de tempo integral na Missão Brasília, de 2001 a 2003. Eles se casaram em novembro de 2004 e são os pais de 2 filhos, o Fabinho, com 16 anos, e a Esther, com 11 anos. O irmão Fábio Pires está atualmente fazendo uma MBA em Gestão de Pessoas pela USP e também é formado em Letras pelo Centro Universitário Sumaré. Ele atua como diretor do Instituto São Bernardo no sistema educacional da igreja. Ele já serviu como membro do Sumo Conselho da Estaca, bispo, secretário executivo da ALA e Estaca, conselheiro na presidência da Estaca e atualmente serve como primeiro conselheiro na Missão Brasil São Paulo Sul. O tempo agora é deles. Eu só gostaria de compartilhar o meu testemunho e dizer que essa é a Igreja de Cristo, que Ele vive e que Ele ama cada um de seus filhos. Como sou grata por ter a oportunidade de aprender a cada semana, em família ou indo à igreja, sobre essas verdades de que temos um profeta vivo, de que o nível de Mórmon é a palavra de Deus, que é o guia da nossa vida. Mas o mais importante é saber que temos um templo tão próximo de nós, um lugar onde realmente é a casa de nosso Pai Celestial, onde Ele vive, lá, onde Ele nos dá as revelações e instruções que precisamos. E principalmente por saber que se formos obedientes, um dia poderemos voltar à sua presença. Não sozinhos, mas junto de nossa família. Que as famílias, elas podem ser eternas. E que aquilo que nós tanto amamos, que são as pessoas que nós convivemos, elas não apenas ficarão separadas após a morte, mas que poderemos estar juntos e desfrutar e continuar desfrutando dos outros momentos tão felizes em que passamos quando estivemos aqui na Terra. Eu sou grata pela oportunidade de saber dessas coisas e poder testificar disso também. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Elaine é minha melhor parte, né? Então, eu sempre gosto de ouvir o testemunho dela. E é uma alegria estar aqui na Estaca Interlagos. Nós comentávamos que nós nunca viemos a essa capela, apesar de por muito tempo morarmos relativamente próximos, né? Por muito tempo moramos perto do aeroporto, fazíamos parte da Estaca São Paulo Sul e depois nos mudamos para São Bernardo. Eu e o presidente Lopes servimos missão juntos em Brasília
E quando eu encontrei hoje, eu falei, puxa, preciso da receita para saber como é que fica com o mesmo rosto desde o tempo da missão, né? Mas o presidente abaixou a cabeça assim, né? Falou, não, mas ó, os cabelos estão caindo. É só não abaixar, né? Ninguém vai ver. Porque eu já tô com a lataria um pouquinho mais... Já fiz umas funilarias aí, mas não tá tendo jeito. Mas quero dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui, compartilhar alguns sentimentos, algumas impressões. O presidente Lopes sempre foi um excelente missionário. E nós conversávamos rapidamente ali que 20 anos se passaram e talvez nós nunca imaginamos que poderíamos ver tantos milagres desde o tempo do serviço missionário até os dias de hoje. Eu estava muito emocionado com a música e essa é uma das minhas canções favoritas. Então, eu hoje pensei em compartilhar duas experiências da vida do Salvador Jesus Cristo, mas vou ter que compartilhar três e ajustar dentro do tempo que eu tenho para compartilhar. Uma delas, e até uma das razões pelas quais essa canção é uma das minhas favoritas, ela é uma letra do Elder Bednar, né? E ela faz menção ao ministério do Salvador Jesus Cristo aqui nas Américas. E uma das minhas escrituras favoritas é 3º Nef 17. Me chama a atenção algumas coisas no ministério do Salvador, porque naquela ocasião, lá em 3º Nef 17, o Salvador, depois de tantas instruções, de passar tanto tempo ali com os nefitas, né? Ele fala, eis que meu tempo está próximo, pede ao povo que voltem para suas casas para meditar a respeito de tudo o que haviam aprendido e sentido com o Salvador Jesus Cristo. Mas ninguém se move, né? Na verdade, por exemplo, se o coro quisesse ficar aqui até às 10, 11, meia-noite, eu ficava ouvindo. Eu amo música, eu acho que era aquele sentimento, né? Ninguém queria ir embora, porque o sentimento era tão bom de estar com Cristo, de tudo que eles estavam sentindo e aprendendo juntos. E o versículo 5 de 3º Nef 17, nós temos o seguinte registro, né? E aconteceu que, depois de assim haver falado, Jesus olhou novamente para a multidão que o cercava e viu que estavam em lágrimas e olhavam-no fixamente, como se quisessem pedir-lhe que permanecesse um pouco mais com eles. Nós teríamos o mesmo sentimento, né? Dizendo, não, Senhor, não vai, mas fica um pouco mais conosco aqui. Me chama a atenção quando Nef registra, Jesus olhou novamente. O Salvador olha para nós, mais de uma vez. E quando talvez pensemos que Ele não esteja olhando, Ele olha novamente. E Ele conhece nosso coração e nosso desejo, porque ninguém disse nada, mas Ele sentiu. E então, por ter suas entranhas cheias de compaixão, Ele permanece um pouco mais. E aí nós temos aquela experiência incrível do Salvador ministrando a todos os enfermos, como registrado em 3º Nef 17, pessoas de todo tipo de enfermidade, a quem Ele curou. E depois Ele chama as criancinhas, como proferida na canção agora há pouco, e ministra a elas, como registrado no versículo 21, né? Um a um. Tomou cada uma delas e abençoou-as um a um. Uma multidão de cerca de 2.500 pessoas. E Nef ainda faz questão, né, de registrar que os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram, até agora, coisas tão grandes e preciosas e maravilhosas, como ouvimos Jesus dizer ao Pai. O Salvador cuida de nós um a um. E nessa noite Ele está cuidando de nós um a um. Porque apesar de ouvirmos todos a mesma canção, ou mesmo de ouvirmos as mesmas mensagens que vão ser compartilhadas a todos, o Espírito nos ensina um a um, de acordo com a nossa necessidade. E o Salvador cuida de nós um a um. Mas eu queria compartilhar duas experiências da vida do Mestre. A primeira delas, conforme registrada lá em Marcos, no capítulo 4, a gente tem esse mesmo registro em Mateus também, o Salvador tinha ensinado uma série de parábolas àqueles que o seguiam junto ao mar da Galileia, e passado um tempo, ele então decide que vai para o outro lado
deixando ali a Galileia e entrando num barco, né, para que pudesse seguir. Então a gente tem o seguinte registro: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes aos discípulos: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Elder James E. Talmage, falando a respeito desse evento especificamente, primeiro ele relata que, como no versículo 36, haviam outros barquinhos que estavam seguindo, mas certamente por conta das tempestades que eram muito costumeiras naquela região, esses barquinhos devem ter voltado. Mas o barco do mestre seguiu viagem, em meio à tempestade. Interessante que Elder Talmage também nos diz que o Salvador também sentia cansaço, dores, aflição, fadiga. E ele mesmo disse isso, né, quando fala de seu sacrifício, né, sobre as dores que ele sofreu. Então ele decidiu descansar, depois de tanto tempo servindo, ministrando, ensinando. Eu muitas vezes fiquei pensando como seria se eu tivesse naquele barco. Eu gosto de barco, minha esposa não gosta muito. Uma vez fizemos uma viagem para Santarém. Estou vendo a Dani aqui, que é uma amiga querida e que serviu lá em Belém, né? E nós íamos para um lugar chamado Alter do Chão e precisávamos ir de barco. E aí eu tive que convencê-la, né, a ir num barco, porque não era um barco, era um barquinho. E nós fomos. Ela não gosta muito, eu gosto, mas eu fiquei pensando como é que seria estar num barquinho em meio a uma tempestade. Acho que aí eu não ia gostar muito. Não sei se talvez eu iria lá correndo para falar: olha, Senhor, por favor, acorda logo, porque eu estou com medo, junto com eles aqui, de que esse barco vai afundar, né? Mas eu tenho refletido que, para alguns que talvez gostariam de ter ido naquele barco, mas não foram e ficaram em terra seca, talvez na Galileia, que era mais seguro estar no barco em meio à tempestade do que em terra firme na Galileia, porque o mestre estava no barco. E sabendo que Cristo estava lá, mesmo que tivessem, como de fato teve, né, aquela terrível tempestade, não havia razão para preocupar-se. Mas eles chamaram o mestre, né? Eu penso no Salvador com todo o seu amor, né, dizendo: puxa vida, vocês mesmos podiam ter resolvido isso, ou ficar tranquilo, ainda não é chegado o meu tempo, mas vamos lá, né? Fico pensando que nenhum de nós gosta de ser acordado daquele sono quando a gente está descansando, né? A gente fala: não, eu vou descansar. Hoje foi um dia assim. Teríamos ali algumas horinhas para descansar depois do almoço, mas nossa filha não deixou, né? Estava um pouquinho mais animada do que o normal, fazendo barulho. Eu falo: puxa, justo aquele sono, né? Mas o mestre foi acordado e ele então acalmou aquela tempestade. O Salvador fez duas perguntas, né? Por que sois tão tímidos? Que aqui na verdade significa porque tendes medo, dúvida ou falta de fé e confiança. Tímido aqui significa isso de fato. E por que não tendes fé? Diante de algumas das tempestades da nossa vida que você esteja enfrentando ou que ainda venha enfrentar, como é que você responderia a essas perguntas do Salvador? Por que duvidas? Por que você não confia que pode enfrentar os desafios que está enfrentando hoje e sobrepujar esse desafio com o Salvador Jesus Cristo? Por que algumas vezes nós duvidamos? Como é que podemos aumentar mais nossa fé no próprio Mestre e confiar nele
em meio às tempestades da vida. Nós não estamos num barco, literalmente, mas certamente passamos por tempestades que faz parte dessa vida mortal. Cada um de nós temos algumas tempestades das quais estamos enfrentando talvez hoje, e algumas que ainda enfrentaremos. Mas conhecemos aquele que pode acalmar a tempestade. Aquele que pode dizer: aquieta-te, sossegai. O hino 72, Mestre, o mar se revolta, também é um dos meus hinos favoritos. Mas se for falar de hinos e música favorita, a gente tem um monte, né? Nós podemos observar o quanto a inspiração do autor com base nas Escrituras tem tudo a ver com a nossa vida, em que diz: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas. Será que por vezes os mares que temos que navegar não são revoltos, as ondas não têm nos assustado muitas vezes, e talvez vejamos os céus um pouco fechados ou cheios de trevas? E ele continua: não temos um Salvador? Não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir? O versículo 2 diz: Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. E tem dias que talvez tenhamos esse sentimento, né? Nosso coração está um pouco angustiado, sentimos tristeza que por vezes quer nos consumir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Eu pereço sem ti, ó meu mestre, depressa vem me acudir. E sem ele certamente pereceremos. Mas podemos, assim como o autor, né, com base nessa escritura, dizer: Senhor, sem ti eu sei que eu vou perecer. Pode, por gentileza, correr aqui para me acudir, para me salvar? Então o versículo 3 diz, depois de pedir a ajuda do mestre, né? Porque às vezes queremos resolver os nossos desafios e sair da tempestade sozinhos também. E nem sempre vamos conseguir. Com a ajuda daquele que realmente pode acalmar, né, os mares tempestuosos, se torna mais fácil. Então nós vemos: Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. Meu coração goza calma, que não poderá findar. Com ele, de fato, podemos encontrar paz, bonança, tranquilidade e navegar nos mares de uma forma segura. Nosso coração pode gozar calma e ficarmos muito mais tranquilos. E aí, quando temos esse sentimento, não queremos que o Salvador se vá, né? Olha, agora fica um pouquinho mais. E é o que diz ainda na terceira estrofe: fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei a bom porto, sem mais vaguear ao léu. É o mesmo sentimento dos nefitas, né? O Senhor não vai, fica um pouco mais conosco. E o refrão diz: as ondas atendem ao teu querer, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o teu mandar, sossegai, sossegai. Pois todos ouvem o teu mandar, paz não temais. O presidente Nelson, na Conferência Geral de abril de 2018, ele disse o seguinte, porque algumas vezes parecem mesmo que os céus estão fechados, né? Ele disse: certamente haverá momentos em que vocês sentirão que os céus estão fechados, mas prometo que ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede, e ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que procuram. Vocês receberão todas as bênçãos que o Senhor tem para vocês, até mesmo milagres. Nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera e de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon. O presidente Nelson nos dá uma receita, né, de como podemos abrir os céus por meio da pureza, da obediência exata, de nos banquetearmos com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de continuarmos, de seguirmos em frente, mesmo em meio aos desafios.
Eu gostaria então de compartilhar uma outra experiência da vida do Salvador. Essa é uma das minhas favoritas. Eu ia separar algumas coisas dos meus favoritos, né, para compartilhar nessa noite. E eu tenho refletido muito sobre essa passagem também das Escrituras. Logo no início do ministério do Salvador Jesus Cristo, a gente encontra esse registro da cura de um homem inválido. E João registra essa experiência com alguns detalhes que podemos aplicar à nossa vida, em nossos dias, né? Você provavelmente conhece bem essa passagem de Escrituras e essa experiência, conforme registrada por João, que diz assim, João registra da seguinte maneira: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 tendas, né, ou varandas. Haviam 5 alpendres, aquelas tendas em que você poderia ficar embaixo ali, proteger-se talvez das chuvas, próximo daquele tanque, né? Uma cobertura. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. A verdade é que aquela água, ela era rica em alguns minerais e alguns outros sólidos que, como nós temos hoje em dia em muitas outras partes do mundo, né, em que de tempos em tempos elas borbulhavam e eles acreditavam que existia uma propriedade que os curava ali, né? Bom, a gente precisa entrar, mas só o primeiro que entrasse era curado. João então registra: estava ali um certo homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro adiante de mim. A enfermidade dele era uma paralisia, portanto ele não ia conseguir chegar antes de outros que não tinham paralisia nas pernas, que tinham outro tipo de enfermidade que naturalmente chegariam antes dele. Ele ainda não havia reconhecido aquele que estava diante dele. E por isso responde dessa forma, né? Não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Queria destacar ainda 2 pontos. O tempo que aquele homem estava aguardando, 38 anos, para ser curado. E assim como vimos lá em 3º Nef17, né? O Salvador olhou novamente. João registra no versículo 6, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O Salvador sabia que aquele homem havia muito tempo buscando por aquela cura. Ele não deixou de olhar para ele, ainda que ele não tivesse sido curado durante todo esse tempo em que ele aguardava. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Os judeus fariseus eram um povo um pouco difícil, né? Estavam vendo o milagre, mas não queriam ver o milagre. Queriam, na verdade, ver as regras, ou então o que dizia a letra da lei de Moisés, né? Ao invés de surpreenderem-se, porque eles também sabiam que aquele homem estava ali por longos anos e nunca tinha conseguido chegar à água, muito menos andar. E então o paralítico respondeu aos judeus: aquele que me curou, esse disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, porquanto naquele lugar havia grande multidão. A lei judaica sobre o dia do Senhor, ela era muito rígida. E por isso os judeus estavam tão preocupados com essa situação.
Olha que interessante, o Salvador foi ali para curar aquele homem. Isso significa, de novo, que ele olha para nós um a um. Porque o Salvador se retirou, havia uma grande multidão, mas ele precisava ministrar e cuidar daquele homem especificamente. O Elder James E. Talmage, falando a respeito dessa passagem das Escrituras, disse: Jesus reconheceu no homem um indivíduo merecedor de uma bênção e disse-lhe: queres ficar são? A pergunta foi tão simples que quase pareceu supérflua. Claro é que o homem desejava ser curado e esperava pacientemente, mas ansiosamente, pela pequena oportunidade de chegar às águas no momento exato. Entretanto, estas palavras do Mestre, assim como todas as outras, tinham um propósito. A atenção do homem foi atraída para ele, e nele se fixou. A pergunta despertou no coração do sofredor um renovado anseio pela saúde e pela força das quais havia sido privado desde os dias de sua juventude. Sua resposta foi dolorosa e revelou seu desesperançado estado de espírito. Estava pensando apenas nas apregoadas virtudes do tanque de Betesda quando ele disse: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então falou Jesus: levanta-te, toma tua cama e anda. A força imediatamente ressurgiu naquele homem que por quase 4 décadas havia sido inválido. Ele obedeceu ao mestre e, tomando o pequeno colchão no qual se deitava, saiu andando. Tenho refletido muito sobre essa experiência e gostaria de compartilhar com todos vocês uma pergunta para a sua reflexão, uma pergunta que eu tenho refletido desde que tenho estudado novamente esse registro de João e que podemos refletir, trazendo para os nossos dias e nossa própria vida. Quanto tempo você está disposto a pacientemente aguardar por uma bênção que tanto espera? Quanto tempo você está disposto a pacientemente aguardar por uma bênção que tanto espera? No caso desse homem, foram 38 anos. E se por qualquer razão você não receber essa bênção que tanto espera nessa vida, como sua fé em Cristo vai ser afetada em razão disso? E se por qualquer razão você não receber uma bênção que tanto espera nessa vida, como é que sua fé em Cristo vai ser afetada em razão disso? Em casa, há um tempo atrás, adotamos uma frase, como uma frase da nossa família, que diz: nossa família tem fé em Jesus Cristo e essa fé não depende dos resultados. Nossa fé em Cristo não pode depender das bênçãos associadas ou dos resultados ou daquilo que nós desejamos receber. Nossa fé em Cristo precisa ser porque nós o conhecemos, porque Ele já tem tocado a nossa vida, acalmado os mares tempestuosos dela, já tem nos curado muitas vezes, quer seja fisicamente, mas principalmente a cura da alma. E o Elder Bednar, num discurso em que ele fala sobre fé para ser curado e para não ser curado também, ele diz: ter fé para não ser curado parece encaixar-se adequadamente em um vigoroso padrão de pungentes paradoxos que nos obrigam a pedir, a buscar e a bater para que possamos receber conhecimento e entendimento. Nem sempre as bênçãos que queremos, mas se buscarmos, o Senhor nos dará conhecimento e entendimento para que possamos saber como lidar com as provas e os desafios dessa vida mortal. O apóstolo Paulo ensinou: se só nessa vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o presidente Jeffrey R. Holland ensinou: algumas bênçãos vêm-nos logo, outras vêm depois, e outras não nos chegam nessa existência. Mas para os que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, elas certamente virão. E é interessante, porque às vezes nós oramos por uma bênção e ela chega logo. Às vezes a gente está até tentando buscar de uma outra forma, a gente ora, recebe a bênção e a gente fala: se eu soubesse que era só orar, eu já tinha feito antes. Por que eu só não orei, pedindo? Outras levam um pouco mais de tempo. E talvez algumas a gente esteja buscando há anos, como aquele homem, talvez 30, 38. E pode ser que elas não cheguem nessa vida, mas o Senhor não desvia de suas promessas. E a promessa é de que, ainda que não seja nessa vida, elas certamente virão.
terminando o registro de João, a respeito dessa experiência, ele escreveu: depois, porque lembra, o homem não sabia quem o havia curado, o Salvador se retirou do tanque de Betesda, mas João registra: depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já a estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. É interessante que o homem imediatamente foi ao templo, depois de esperar 38 anos para ser curado, para poder agradecer a Deus e dizer obrigado por me curar. Talvez no momento em que ele nem esperava mais que seria curado, porque ele disse: olha, não tem mais ninguém que me coloque, eu estou esperando aqui, talvez aconteça ou não, talvez eu morra sem ser curado. Mas quando ele foi curado, ele foi imediatamente ao templo. E é interessante que Cristo estava lá. E ele então encontrou o Salvador lá. João registra aqui que o Salvador disse: vá, né, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E o Elder Talmage nos diz que, no caso daquele homem, certamente aquela enfermidade era também decorrente de algumas escolhas erradas do passado, em sua juventude. Mas o mesmo Elder Talmage nos ensina que não significa que as doenças, enfermidades e provações da vida estão relacionadas a escolhas erradas da nossa vida. Faz parte do processo de nos tornarmos mais como Cristo e de nos achegarmos mais a Ele. Gostaria apenas de compartilhar, então, 2 ensinamentos do presidente Nelson, nosso amado profeta, e que tem tudo a ver com essa passagem de Escrituras. Na Conferência Geral de abril de 2024, o presidente Nelson disse, e lembrando de novo que aquele homem foi ao templo para agradecer a Deus, e lá encontrou Jesus Cristo, porque Cristo estava no templo também. O presidente Nelson disse: meus queridos irmãos e irmãs, essa é minha promessa. Nada vai ajudá-los mais a agarrar-se à barra de ferro do que adorar no templo, com a frequência que suas circunstâncias permitirem. Nada vai protegê-los mais ao se defrontarem com as névoas de escuridão do mundo. Nada vai fortalecer mais seu testemunho de Jesus Cristo e sua expiação, ou ajudá-los a compreender melhor o magnífico plano de Deus. Nada vai acalmar mais seu espírito durante os momentos de dor. Nada abrirá mais os céus. Nada. E na última conferência geral, o presidente Nelson ensinou: irmãos e irmãs, agora é o momento para vocês e para mim de nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o momento de transformarmos nosso discipulado em nossa mais alta prioridade. Eis minha promessa a vocês: cada pessoa que busca sinceramente a Jesus Cristo o encontrará no templo. Vocês sentirão sua misericórdia, encontrarão respostas para suas dúvidas mais inquietantes, compreenderão melhor a alegria de seu Evangelho. Sei que Cristo, Ele é nosso Salvador e nosso Redentor, Ele é nosso Mestre, nosso amigo. Mais do que a cura física, a cura da alma, é o que mais nos importa. Para aquele homem, voltar a andar foi extremamente importante. Mas poder ouvir da boca do Salvador que seus pecados lhes foram perdoados e de que ele podia seguir em paz, foi a cura mais importante que ele poderia receber. Cristo é aquele que acalma os mares tempestuosos da nossa vida. Todas as vezes que olharmos para uma tempestade que temos que enfrentar, meu convite é que possamos pensar: tudo bem se o Mestre está junto comigo nesse barco. É mais seguro estar aqui do que talvez estarmos em terra seca. Logo o Salvador vai voltar. E mais importante do que estarmos prontos para recebê-lo, é como filhos de Deus e seus discípulos prepararmos sua volta. Essa é a Igreja de Cristo, o Reino de Deus na Terra. Temos um profeta vivo, o presidente Nelson. Ao ouvirmos seus ensinamentos e ao seguirmos suas palavras como as palavras de Cristo, estaremos em caminho seguro de volta à presença dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Gostaríamos de agradecer, né, o irmão Fábio e a irmã Elaine Pires pelo belo discurso e testemunho. Gostaríamos de agradecer, né, a presença de todos que estão aqui conosco hoje. Lembrando todas aquelas pessoas que estão nos visitando a primeira vez. Nós temos os missionários de tempo integral, caso queiram conhecer um pouco mais sobre a igreja. Eles estão identificados com plaquetinhas pretas, tá? Escrito Elder e Sisters. Como hino especial, nós teremos pelo Coral da Estaca, Com Fervor Fizeste a Preste, e logo após nós daremos início à apresentação especial da poesia Mestre Está Aí. E como última oração, nós teremos pelo irmão Gilberto Darani, da ala de primavera.
Pai Celestial, a mamãe tá muito triste. Eu não quero que ela fique triste. Não vou ligar se eu não ganhar minha boneca no Natal. Mas não deixe ela ficar triste, por favor. Pai Celestial, papai quase nunca fica em casa. Eu acordo e não vejo ele. Eu vou dormir e não vejo ele. Não deixo que nada de mal aconteça com ele. Eu acho que ele trabalha muito. Pai Celestial, hoje eu fiz a minha lição de casa. Não briguei com minha irmã e dei banho no Nelito. Hoje eu fui muito obediente para minha mãe. E agora faz com que o papai volte para casa. Eu sinto muita saudade dele. Pai Celestial, minha mãe e meu pai estão brigando muito. Um dia eu ouvi que eles iam se separar. E eu vou para onde? Eu não quero que o papai e a mamãe briguem. Pai Celestial, a vovó tá muito doente. Ela não brinca mais comigo. Abençoe ela, porque o vovô está muito triste. Pai Celestial, eu sei que a vovó foi pro céu. Eu sinto muitas saudades dela. Fala pra ela que eu tô bem. E amanhã é o meu aniversário e eu amo ela. Pai Celestial, a professora da primária falou sobre gratidão. Eu quero agradecer pela minha família. Às vezes minhas irmãs brigam comigo, mas eu amo elas. Eu quero que a gente fique junto para sempre.
tempestade se aproxima. O inimigo prepara seus dardos mortais. O mar da vida se agita e as provações se apresentam. O diabo lança sobre nós a fúria de seus ventos. As névoas de escuridão preenchem o ar. Escurece. Meu caminho perdi. Existe mudança em tudo ao meu redor. As águas têm a face do mal, Senhor. Tenho medo. O desconhecido se espreita e o medo nos paralisa. A vida és permeada pelas tempestades que precisamos aprender a enfrentar. Navegar é preciso. Agora, não há mais como recuar. As tormentas, cada vez mais fortes, parecem não ter fim. O vento, fundo e frio, sopra o medo e a morte, impelindo-me ao abismo. Como um bom marinheiro, tenho que vencer os mares turbulentos, desviar dos rochedos, seguir a rota e chegar a bom porto. Qualquer marinheiro navega por águas tranquilas, mas poucos são aqueles que conseguem vencer a fúria das marés. Lágrimas e tribulações, temores, pesares, dor e solidão nos capacitam a sobreviver às duras intempéries. Às vezes, a tempestade vem como um furacão, sombria e desconhecida. Muda nossa vida e nos deixa de joelhos. Ondas encapeladas nos esmagam e a vida parece desfazer-se. Ondas do mal que nos encobrem. São as ondas do orgulho, da dor de um filho que se perdeu pelo caminho. A morte de um ente querido, divórcio, abandono. Do silêncio dos céus, quando desesperadamente esperamos por respostas às nossas orações. Da esperança perdida, em que sentimos que as melhores oportunidades da vida se foram e que agora é tarde demais para recomeçar. Ondas angustiantes do anseio por casar-se, do desejo ardente de ter um filho em seu ventre, da cura que não vem, do dinheiro, que é pouco. A onda mortal da descrença e do medo que destrói a fé e nos faz parar e afundar. Quando as trevas me escondem do meu Redentor e o mar bravio do pecado lança sobre mim suas ondas do mal, quando estou pronta para sucumbir, sou como um discípulo de Cristo, que atemorizado diante da tempestade e da fúria das águas do mar da Galileia, vê o seu barco prestes a submergir. Então, clamamos por um milagre em uma só voz: Mestre! 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 Não te importas que pereçamos! O que é aquilo? Quem é aquele que paira sobre as águas? É um fantasma. Fantasma? Não é um fantasma. Tende bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Vem! Você não vai conseguir. Pra que tentar? Você está sozinho. Foi esquecido. Nada pra você dar certo. Não é agora que vai dar. Lembra?
Quantas vezes você falhou? Olha pra você. Você não é ninguém. Você não tem capacidade. Já te falei. Esquece. Você é muito limitado. Cheio de fraquezas. Tem certeza mesmo que consegue andar sobre as águas? Você é muito tolo mesmo. Vai afundar. Você está sentindo a força dos ventos? Jesus está muito longe de você. Com certeza você vai se afogar. Não há mais tempo para te salvar. Mais uma vez, você não é ninguém. Você não tem capacidade. Nada você é limitado. Você foi esquecido. E a sua você está família, sozinho. acredite em Você não é ninguém. Você é não limitado. tem Você capacidade. foi esquecido. Você é limitado. Desista! Ele não te ouve. Senhor, salva-me! Cala-te! Aquieta-te! Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por favor, não me deixes. Por favor, não me abandones.
não te deixarei, nem te desampararei. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino dos céus. Por agora, não podeis com vossos olhos naturais ver os desígnios de vosso Deus, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações, vêm as bênçãos. Portanto, vem o dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está próxima. Eu vejo os seus caminhos, eu os sararei, eu os guiarei. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não perdidos. Nossas orações nunca são ignoradas. Nossa fé nunca é menosprezada. Precisamos nos aquietar e saber que Deus é Deus. Lembremos do homem que caminhou solitário por aquele jardim, quando orando implorou: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Aquele que melhor serviu a Deus, disse, perto de sua torturante morte: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Deus se tornou homem, esse homem, entre todos os demais, foi o menos consolado por Deus na hora de sua maior necessidade. Jesus Cristo depositou a sua fé em Deus, e o amor lhe deu coragem para proclamar: Não seja como eu quero, mas como tu queres. E assim, ele cumpriu com honra tudo que lhe foi requerido como Salvador e Redentor do mundo. Que possamos ter essa coragem para permitir que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. É certo que um dia teremos que andar sobre as águas enfurecidas do nosso próprio mar da Galileia. E quando esse momento chegar, não desista, não pare, não olhe para trás, continue. Existe ajuda e felicidade logo adiante. Mas, se começo por duvidar, e duvido cada vez mais, até onde irei nessa viagem? A fé em Jesus Cristo é o melhor sustentáculo para a grande viagem, que é a vida. Tenha fé em Deus. Ele é seu Pai. Tenha fé em Cristo, que é o sumo sacerdote dos bens futuros, o herdeiro da eternidade. Tenha fé na luz e não na escuridão. Cristo nos sustém nos momentos de aflição, hoje e sempre. Mesmo que não reconheçamos sua intervenção, Ele está conosco. Sua mão sempre estará lá, conduzindo-te em segredo, à sua maneira e em seu próprio tempo. Temos que entender e aceitar que algumas bênçãos vêm-nos logo, outras depois e outras não nos chegam nesta vida. Mas para aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, elas certamente virão. Não escute as vozes hostis que anunciam a derrota. Nem creia que por existirem grandes dificuldades não possa haver sucesso. Ou que pelo fato de que Deus ainda não tenha se mostrado, Ele não se mostrará jamais. Ouçam o comando do Mestre do céu e do mar. A tempestade se finda. O vento emudece.
e as trevas dão lugar à luz. E de súbito perceberemos que o grande milagre da vida advém de nosso Pai Celeste. Que é Cristo Jesus, a maior dádiva de Deus em nossas vidas.